Eu era pastor e traí minha esposa. E foi exatamente no meio do meu pecado que Deus falou comigo. Nunca pensei que um dia eu pronunciaria essas palavras em voz alta. Por anos, eu fui o homem que pregava sobre fidelidade, sobre santidade, sobre a importância de guardar o coração. E, ironicamente, foi o meu coração que eu perdi pelo caminho. Eu me lembro do som da chuva batendo na janela naquela noite, o peso da culpa sufocando o pouco de ar que ainda restava em mim, quando algo sobrenatural aconteceu. Eu ouvi a voz de Deus, no meio da minha sujeira, no meio do meu erro. Ele falou comigo, e o que ele disse mudou completamente a minha vida. Meu nome é Leonardo Guimarães. Tenho 36 anos hoje, e por muito tempo eu fui pastor de uma igreja evangélica tradicional em São Paulo. Se você tivesse me conhecido há alguns anos, talvez diria: esse homem tem tudo. Família bonita, ministério frutífero, uma igreja crescendo, respeito, admiração. E por fora, era exatamente isso que eu mostrava. Mas por dentro eu estava morrendo aos poucos e ninguém via. Eu cresci em um lar cristão cercado por hinos, cultos e princípios. Desde pequeno eu sonhava em servir a Deus. Aos 21 anos já liderava jovens. Aos 25 fui consagrado pastor. E aos 27 já pregava em conferências, falando sobre pureza e propósito. Eu realmente amava o Evangelho. Mas o que eu não sabia é que amar a obra de Deus não é o mesmo que amar o Deus da obra. Eu comecei a confundir performance com presença, ministério com intimidade, aplausos com aprovação divina. E quando o coração começa a se alimentar de vaidade em vez da graça, o colapso é só questão de tempo. Aos poucos, minha vida espiritual foi se tornando uma rotina automática. Sermões bem montados, reuniões lotadas, gente sendo abençoada. Mas eu, o homem por trás do púlpito, estava vazio. Eu orava, mas não sentia mais nada. Lia a Bíblia, mas parecia tinta em papel. E foi nesse vácuo que a tentação encontrou espaço. Ela não chegou de repente. Chegou sorrindo, com voz doce, com elogios sutis. Era uma moça da própria igreja, alguém que eu orientava espiritualmente, alguém que confiava em mim. Eu lembro exatamente da primeira vez que percebi que algo estava errado. Foi numa conversa inocente no gabinete pastoral. Ela falou sobre seus problemas, eu ofereci conselhos, e de repente havia um olhar diferente no ar. Eu senti e ignorei. Fingi que não era nada, mas era. Era o início de uma queda. Eu, o homem que pregava sobre resistir ao mal, comecei a brincar com o fogo, achando que estava no controle. E o diabo se alimenta exatamente dessa arrogância. As mensagens começaram. Depois vieram os encontros. E com o tempo, o que era apenas um aconselhamento virou uma dependência emocional. E depois, algo físico. Eu me tornei prisioneiro de uma vida dupla. Pregava no domingo, chorava de vergonha na segunda, erguia as mãos no culto, e depois as mesmas mãos tremiam de culpa no escuro. Eu sabia que estava errado. Sabia que estava ferindo minha esposa, traindo minha aliança com Deus, destruindo tudo que Ele me deu, mas eu não conseguia parar. Foi então que, no meio do meu pecado, literalmente no meio dele, Deus falou comigo. Não foi uma voz de condenação, nem de raiva. Foi uma voz que atravessou meu caos como uma lâmina de luz. Ele disse: Leonardo, o que você está fazendo aqui? Essas palavras ecoaram dentro de mim como se o tempo tivesse parado. Eu lembro que meu corpo inteiro tremeu. Foi como se o céu tivesse invadido aquele quarto escuro. Eu caí de joelhos, e pela primeira vez em muito tempo, eu chorei de verdade. Naquele momento algo dentro de mim morreu, e algo novo começou a nascer. Mas o que veio depois foi ainda mais devastador, porque o pecado sempre cobra o seu preço, e o meu viria em poucos dias. Depois daquela noite, nada mais foi igual. Eu tentei continuar como se nada tivesse acontecido, mas a voz de Deus não saía da minha mente. Leonardo, o que você está fazendo aqui? Ela ecoava no meu peito como uma ferida aberta. Eu ainda me levantava para pregar, ainda colocava o terno, abria a Bíblia, mas agora cada palavra me cortava por dentro. Eu falava de arrependimento e sentia o gosto amargo da hipocrisia. Eu falava de perdão e sabia que precisava implorar por ele. Eu tentei esconder, de Deus, da igreja, da minha esposa,
Tentei convencer a mim mesmo de que conseguiria colocar um ponto final, apagar as mensagens, esquecer o rosto dela. Mas pecado é como uma mancha de óleo. Quanto mais você tenta esfregar, mais ela se espalha. E eu estava afundando. O peso da culpa começou a se refletir no meu corpo. Eu não dormia direito. O apetite sumiu. E cada vez que eu olhava para minha esposa, algo em mim se quebrava. Ela não merecia aquilo. Ela era uma mulher de oração, fiel, paciente, companheira. Quantas vezes ela ajoelhou ao meu lado pedindo por um avivamento, sem imaginar que o homem por quem ela orava estava vivendo uma mentira. Um domingo específico ficou gravado na minha memória. O templo estava cheio. A luz do púlpito me ofuscava, e eu abri a Bíblia em João 8, a mulher adúltera. Eu li: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Aquelas palavras me rasgaram por dentro. Eu quis descer dali, sumir, confessar, mas o medo me paralisou. O medo da vergonha, da perda, do julgamento. Então fiz o que muitos fazem. Sorri, terminei o culto e fingi que estava tudo bem. Mas Deus não me deixaria em paz. Quando Ele põe o dedo numa ferida, não é para expor, é para curar. E a cura, às vezes, vem através da dor. A exposição veio rápido, uma mensagem esquecida, um descuido, uma confissão mal guardada. Minha esposa descobriu. Eu lembro do som do choro dela naquela madrugada, um som que eu nunca mais vou esquecer. Era o som de um coração sendo despedaçado. Ela me olhou com os olhos marejados e disse: "Você, Leonardo? Você?" Eu tentei explicar, justificar, dizer que eu estava confuso, fraco, que me arrependia. Mas nada do que eu dissesse consertaria o estrago. Na manhã seguinte, ela saiu de casa. A notícia se espalhou como fogo. A igreja soube. Em poucas horas, eu deixei de ser o pastor admirado e me tornei o escândalo da comunidade. O telefone não parava. Mensagens, julgamentos, silêncio. O ministério acabou. O nome da minha família foi arrastado e eu vi tudo o que construí desmoronar em questão de dias. E por incrível que pareça, mesmo naquele caos, algo dentro de mim sabia: Deus ainda estava ali. Eu lembro de uma cena. Eu estava sentado no chão do quarto no meio das malas, das fotos rasgadas, do silêncio pesado. E mais uma vez, senti a presença dele. Não era uma voz dessa vez. Era uma presença, densa, real, quase palpável. E ela não trazia condenação. Trazia tristeza e amor. Eu chorei por horas até não ter mais lágrimas. E no fundo da minha vergonha, senti uma frase brotar no meu coração: "Eu ainda te quero, Leonardo." Aquela frase me destruiu. Como assim ele ainda me queria? Depois de tudo, depois de eu ter traído a mulher que ele me deu, a confiança de um povo, a santidade de um chamado, eu não merecia nada. Mas é exatamente isso que graça significa: merecer nada e receber tudo. Nos dias que se seguiram, o silêncio foi meu maior professor. Eu precisei deixar o ministério, deixar a casa pastoral e voltar a ser apenas Leonardo. Sem microfone, sem púlpito, sem plateia. Eu não era mais pastor Leonardo. Eu era só um homem quebrado, tentando entender por que Deus ainda me amava. Mas foi nesse deserto que a história começou a mudar. Porque Deus nunca termina na queda. Ele sempre começa nela. Os dias que se seguiram foram uma mistura de silêncio e desespero. Eu me vi sozinho em um pequeno quarto alugado na periferia de São Paulo, cercado por caixas e lembranças de uma vida que não existia mais. O telefone havia parado de tocar. Os amigos de ministério desapareceram. E o homem que um dia pregava sobre vitória, agora mal tinha forças para levantar da cama. Eu me olhava no espelho e não reconhecia o rosto diante de mim. O brilho nos olhos havia sumido. O terno virou uma lembrança. E as mãos que antes erguiam a Bíblia, agora tremiam de vergonha. Foram dias de escuridão profunda. A culpa era como uma voz constante dentro da minha cabeça. Você acabou com tudo. Deus nunca mais vai te usar. Você é um fracasso. E eu acreditei nessa voz. Acreditei tanto que comecei a pensar que não havia mais volta. Eu me lembro de uma noite em que sentei no chão, olhando para o teto e disse em voz alta: "Senhor, me leva. Eu não aguento mais." Era um grito de dor, mas também de desespero por redenção.
Foi nesse ponto que algo inesperado aconteceu. Uma manhã eu acordei, e pela primeira vez em semanas, senti vontade de abrir a Bíblia. Ela estava ali, em cima da mesa, coberta de poeira. Eu abri aleatoriamente e meus olhos caíram em Jeremias 18. O vaso na casa do oleiro. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou ele a fazê-lo de outra forma, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Eu li aquilo e desabei. Eu me dei conta de que, mesmo quebrado, eu ainda estava nas mãos do oleiro. Naquele dia, comecei um processo que eu chamo de reconstrução. Eu não tinha mais ministério, nem status, nem casa, mas eu tinha algo que eu havia perdido há muito tempo: sinceridade diante de Deus. Eu comecei a orar sem máscaras, sem frases ensaiadas, sem a preocupação de parecer forte. Eu apenas falava: Senhor, eu errei, eu falhei, mas se ainda houver lugar para mim, me ensina a viver de novo. Os dias foram se transformando. Eu arrumei um emprego simples. Comecei a frequentar uma pequena igreja de bairro sentado lá no fundo, sem título, sem púlpito. E foi ali, entre pessoas simples e sinceras, que eu comecei a sentir novamente a presença que eu havia perdido. Eu lembro de um culto de quarta-feira com umas 20 pessoas, um violão desafinado e uma mulher cantando, rompendo em fé. Eu fechei os olhos, levantei as mãos pela primeira vez em meses e comecei a chorar. Era como se o Espírito Santo dissesse: agora sim, Leonardo, agora eu posso te usar. O arrependimento verdadeiro não é apenas sentir culpa, é permitir que Deus reescreva a história. E Ele começou a fazer isso em mim. Eu pedi perdão à minha esposa, mesmo sabendo que talvez ela nunca me perdoasse. Eu procurei a igreja que um dia liderei e confessei diante dos presbíteros. Foi humilhante, mas libertador, porque quando a luz entra, as trevas perdem o poder. Aos poucos as coisas começaram a mudar. Não de forma mágica, mas real. Deus foi colocando pessoas novas no meu caminho, me curando por dentro, me ensinando o que é graça de verdade. Eu aprendi que o amor de Deus não depende do meu desempenho, mas do caráter dele. E o caráter de Deus é misericórdia. Um dia, enquanto orava, eu senti o Espírito Santo me lembrar da primeira vez que ele me chamou, ainda aos 18 anos. Ele disse: eu não me enganei quando te escolhi. Essas palavras me quebraram de novo. Eu chorei tanto, mas dessa vez não era de culpa. Era de gratidão, porque mesmo depois de tudo, ele ainda via algo em mim. Eu comecei a compartilhar discretamente meu testemunho com algumas pessoas. Gente ferida, envergonhada, perdida. E de repente percebi que Deus estava transformando minha maior vergonha na chave para libertar outros. Eu entendi que Ele não desperdiça dor. Tudo o que Ele permite, Ele usa. Mas o que aconteceu depois, o reencontro, o milagre e o recomeço, foi algo que eu nunca imaginei que viveria novamente. Alguns meses se passaram, e eu continuava naquela pequena igreja de bairro. Eu não pregava, não liderava, apenas ouvia. Eu precisava ser curado antes de tentar curar alguém. Um dia, o pastor daquela congregação, um homem simples, de voz mansa e olhar sincero, se aproximou de mim após o culto. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: Deus ainda tem planos para você, Leonardo. Ele não te descartou. Eu não consegui conter as lágrimas. Ninguém sabia exatamente quem eu era. Ninguém conhecia o meu passado. E mesmo assim, aquele homem falou como se Deus tivesse sussurrado direto ao coração dele. Naquela noite, voltei para casa e fiquei em silêncio por horas. Lembrei de cada momento de queda, de cada lágrima que causei, de cada mentira que contei, e senti uma mistura de vergonha e esperança. Era como se Deus estivesse me convidando para um novo começo, mas dessa vez de um jeito diferente. Sem holofotes, sem palco, sem título. Apenas Ele e eu. Eu comecei a ajudar discretamente na igreja. Limpava o templo, organizava cadeiras, auxiliava no som. E em cada pequeno ato, eu sentia Deus restaurando algo dentro de mim. Era como se Ele estivesse me ensinando a ser servo de verdade, depois de eu ter passado tanto tempo tentando ser o líder perfeito. Mas o milagre que mais me marcou aconteceu de um jeito inesperado. Certa manhã, recebi uma mensagem no meu celular. Era um número conhecido. Meu coração gelou. Era minha ex-esposa.
Eu não via nem falava com ela havia quase um ano. Ela escreveu apenas: "Podemos conversar?" Eu demorei alguns minutos para responder. Minhas mãos tremiam. Eu sabia que aquela conversa podia ser dolorosa, mas também sabia que eu precisava encará-la. Marcamos de nos encontrar num café simples perto de onde ela trabalhava. Quando a vi entrando, foi como se o tempo parasse. Ela estava diferente, mais firme, mais serena, mas seus olhos ainda carregavam uma doçura familiar. Eu não sabia o que dizer. Antes que eu pudesse abrir a boca, ela falou: "Leonardo, eu te perdoei." Eu fiquei sem reação. As lágrimas vieram imediatamente. Ela continuou: "Não porque você mereça, mas porque eu precisava ser livre. E Deus me ensinou que perdão não é esquecer, é entregar." Eu mal conseguia respirar. Tudo o que consegui dizer foi: "Obrigado." Aquela conversa não foi sobre reatar, nem sobre o passado. Foi sobre cura. E eu percebi que o perdão dela foi o sinal do perdão de Deus se materializando na minha vida. Eu saí daquele café com uma sensação de leveza que eu não sentia há anos. Nos meses seguintes, eu comecei a visitar centros de reabilitação espiritual, grupos de homens, ministérios pequenos. Eu contava minha história, não para impressionar ninguém, mas para mostrar que ninguém está longe demais para ser alcançado pela graça. E foi aí que eu comecei a ver milagres acontecendo diante dos meus olhos. Homens que estavam prestes a abandonar a fé se levantando novamente. Casamentos sendo restaurados. Jovens confessando pecados e buscando ajuda. Deus começou a me usar de um jeito diferente. Eu não pregava mais com autoridade humana, mas com feridas cicatrizadas. E é interessante como o poder de Deus flui com mais força através das rachaduras da nossa alma. Um dia, enquanto eu orava no meu quarto, Deus me trouxe de volta àquela cena antiga, o momento em que ele me perguntou: "O que você está fazendo aqui?" E dessa vez eu ouvi outra frase tão clara quanto da primeira vez: "Agora eu posso te usar." Foi como se o ciclo tivesse se fechado, da sujeira à voz, da queda ao propósito. Eu entendi que o mesmo lugar onde eu havia me afastado foi o ponto onde Deus me encontrou. Desde então, tenho vivido com uma consciência profunda de quem sou. Um homem restaurado pela graça. Eu ainda carrego cicatrizes, mas elas não doem mais. Elas contam a história de um Deus que me amou no meio do pecado e me resgatou quando eu menos merecia. Mas o que viria em seguida, a maneira como Deus iria transformar tudo isso em um ministério de restauração para outros, foi algo que eu nunca imaginei que veria acontecer. Depois daquele reencontro com minha ex-esposa, algo começou a se mover dentro de mim. Era como se o Espírito Santo estivesse me empurrando para fora da caverna, me dizendo: "Agora é hora de viver, Leonardo. Não apenas sobreviver." Eu já não sentia mais o peso da culpa, mas uma responsabilidade nova, a de cuidar de outros que estavam passando pelas mesmas sombras que um dia me engoliram. Certa tarde, fui convidado por um amigo para compartilhar meu testemunho em um pequeno retiro de homens. Ele me disse: "Léo, não precisa preparar nada. Só fala o que Deus fez com você." Eu quase recusei. A vergonha ainda morava em algum canto do meu coração. Mas senti Deus me dizendo: "Vai, eu vou falar por você." Quando cheguei ao local, percebi que eram cerca de 30 homens, a maioria lutando contra vícios, crises conjugais e culpa. Eu sentei num círculo e, quando chegou minha vez, eu respirei fundo e disse: "Meu nome é Leonardo Guimarães. Eu era pastor e traí minha esposa." O silêncio foi total. Ninguém piscava. Alguns abaixaram a cabeça. Outros choraram sem entender por quê. E eu continuei. Mas foi no meio do meu pecado que Deus falou comigo. E foi ali, no meu pior momento, que ele começou a me restaurar. Enquanto eu falava, algo sobrenatural aconteceu. Era como se cada palavra viesse direto do coração de Deus, não do meu. Eu via homens chorando, confessando pecados, ajoelhando. No final, ninguém queria ir embora. Um deles me abraçou e disse: "Se Deus perdoou você, então há esperança para mim." Aquelas palavras me marcaram profundamente. Eu percebi que o inferno tentou usar minha queda para me destruir, mas Deus transformou minha vergonha em arma contra o inimigo. A partir daquele dia, meu testemunho começou a se espalhar. Não porque eu quisesse visibilidade, mas porque as pessoas começaram a me procurar.
Pastores cansados, líderes quebrados, homens e mulheres que viviam mascarando suas dores atrás do ministério. Eu comecei a receber mensagens do Brasil inteiro, gente dizendo: eu vi seu vídeo, eu também traí, eu também caí. Será que Deus ainda pode me amar? E eu respondia o mesmo que ouvi no dia em que ele me restaurou: sim, ele ainda te quer. Com o tempo, aquele pequeno grupo se tornou um ministério de restauração. Não era uma igreja, mas um espaço de cura. Chamamos de caminho de volta. Nenhum título, nenhuma hierarquia, apenas pessoas quebradas encontrando graça. E para minha surpresa, minha ex-esposa começou a participar dos encontros também. Ela dizia: eu quero ver o que Deus está fazendo com você. Aos poucos nossa relação se transformou em amizade, e depois em algo que eu nem sabia que ainda podia existir: respeito e amor verdadeiro. Alguns anos depois, durante um dos encontros, ela testemunhou: eu vi Deus ressuscitar um homem que estava morto por dentro. Aquelas palavras me fizeram chorar diante de todos. Foi ali que eu percebi que o milagre completo tinha acontecido. Deus não só me perdoou, ele me devolveu a dignidade. Mas o que mais me emociona é ver o quanto ele é fiel mesmo quando a gente é infiel. Ele me mostrou que o chamado não morre quando o homem cai. Ele apenas adormece até que o arrependimento o desperte novamente. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente que o momento mais vergonhoso da minha vida foi também o ponto de partida da minha transformação. E é por isso que eu falo sem medo. Eu traí, sim. Eu pequei, sim. Mas o amor de Deus foi mais forte do que o meu erro. Ele entrou onde eu mais me envergonhava, não para me expor, mas para me salvar. No final daquele retiro, um homem se aproximou e me disse algo que nunca esqueci. Sabe, pastor, talvez você tenha caído para que nós pudéssemos nos levantar. Eu abracei aquele homem e chorei. Eu sabia que Deus estava fazendo algo muito maior do que eu podia entender, mas havia algo que ainda faltava acontecer. Algo que selaria de vez o novo propósito que Deus havia me dado. Algo que mostraria para mim e para o mundo que Ele é capaz de restaurar não só corações, mas destinos inteiros. Alguns meses depois daquele retiro, fui convidado a compartilhar minha história em um evento maior, com centenas de pessoas. Eu hesitei. Ainda sentia um medo sutil de estar sob as luzes, medo de que o passado me perseguisse novamente. Mas naquela noite, enquanto orava, senti Deus falar no meu coração: você não vai subir para se mostrar, vai subir para me glorificar. E isso mudou tudo. O auditório estava cheio. Gente de todo tipo. Casais, líderes, jovens, homens destruídos por segredos que nunca tiveram coragem de contar. Quando me chamaram, o coração disparou. Peguei o microfone e olhei para aquele mar de rostos. Respirei fundo e comecei: meu nome é Leonardo Guimarães e eu era pastor. A frase soou pesada, mas verdadeira. Eu traí minha esposa. Eu perdi tudo. Mas foi exatamente no meio do meu pecado que Deus falou comigo. E foi ali que Ele começou a me transformar. Um silêncio profundo tomou o ambiente. Eu contei tudo. Sem enfeites, sem esconder a dor. Contei sobre o vazio, a queda, a voz de Deus, o abandono, a vergonha e, finalmente, o renascimento. E enquanto falava, vi lágrimas escorrendo por muitos rostos. Não era tristeza, era identificação. Era como se cada palavra minha acendesse uma luz em lugares escuros dentro deles. Quando terminei, fiquei quieto por alguns segundos. E então disse: sabe o que eu descobri? Que Deus não fala apenas com os santos. Ele fala com quem está sujo, perdido, quebrado. Ele falou comigo no meio do meu erro, porque Ele não desiste de quem ama. Se Ele falou comigo, Ele também pode falar com você, mesmo que você esteja hoje onde eu estive. As pessoas começaram a se levantar. Alguns se ajoelharam. Outros levantaram as mãos. E o que aconteceu ali foi como um vento suave varrendo o auditório. Ninguém orava alto. Ninguém gritava. Era um choro coletivo. Um quebrantamento santo. A presença de Deus era palpável. Eu vi homens abraçando suas esposas, jovens confessando pecados, casais se reconciliando. Quando desci do palco, encontrei alguém que me esperava na primeira fileira. Era ela, minha ex-esposa. Eu não sabia que ela estaria lá. Ela me olhou com um sorriso cheio de paz e, com os olhos marejados, disse apenas:
Eu sabia que Deus ia cumprir o que prometeu. Eu a abracei. E naquele abraço senti o peso dos anos se dissolver. Foi como se o céu inteiro dissesse: está consumado. A partir daquele dia, nossa relação começou um novo capítulo. Não foi rápido, nem fácil, mas foi verdadeiro. Depois de meses de oração, de cura, de reencontros, nós decidimos recomeçar. Não de onde paramos, mas do zero. Casamos novamente diante de poucos amigos e familiares, em um culto simples, cheio de lágrimas e gratidão. Quando o pastor nos abençoou, eu sabia que Deus tinha me devolvido tudo, mas de forma nova, purificada, moldada pela graça. Hoje, 4 anos depois, eu vivo para contar o que ele fez. O ministério Caminho de Volta se espalhou e já ajudou centenas de pessoas a reencontrarem a fé. Não sou mais o pastor Leonardo. Sou apenas um homem que conheceu o fundo do poço e descobriu que o amor de Deus é mais profundo que qualquer queda. Eu aprendi que Deus não se afasta do pecador. Ele entra na bagunça e fala no meio dela. E o mais incrível é que ele não fala para humilhar, mas para ressuscitar. Se você está me ouvindo agora e sente que estragou tudo, que não há mais volta, que Deus te abandonou, escute. Ele ainda te quer. Ele ainda fala. E pode estar falando com você agora mesmo. Feche os olhos por um instante e diga: Senhor, fala comigo. Mesmo que tudo pareça perdido, há uma voz que pode te chamar de volta. Eu ouvi essa voz. E ela mudou tudo. Hoje eu posso dizer com lágrimas e alegria: eu era pastor e traí minha esposa. Mas Deus falou comigo no meio do pecado e me devolveu a vida. Se você crê que Deus ainda fala com pessoas quebradas, escreva aí nos comentários: Senhor, fala comigo de novo. Se essa história tocou você, repita comigo: eu creio na restauração. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está caído, escondido, achando que acabou, envie este testemunho. Porque talvez o que Deus fez comigo seja o que Ele quer fazer com essa pessoa também. O mesmo Deus que falou comigo pode falar com você agora.